Oi, gente. Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter mais uma aula, né, de arte. E a gente tem aqui hoje uma novidade, a professora Cláudia, que acabou de dar aula de ciências aí para vocês, vai ficar aqui com a gente no chat. Espero que vocês participem da aula, né, façam perguntas e também façam comentários, isso é muito importante. Temos Jéssica fazendo a tradução para Libras, para que a nossa aula fique mais inclusiva. Bora lá, o nosso assunto de hoje é teatro. Mas eu queria relembrar vocês do Ensine, tá, gente? Lembrem, eu falei na aula passada, né, que vai ter esse festival, esse encontro de audiovisual. E é muito importante a participação de vocês, porque esse trabalho é feito para vocês, é feito para os estudantes e professores da rede municipal de Recife. Então, seria muito interessante que vocês participassem. Inclusive, mais uma vez, eu estou trazendo no final da aula, como proposta de atividade, que vocês façam alguma coisa para participar do Ensine. Ok? Bora lá? Então, a nossa aula, como eu falei, é sobre teatro. E aí eu faço uma pergunta. Vocês conhecem esses objetos que estão aí na tela? Né? Vocês estão vendo aí, são duas máscaras. Né? Isso aí é bem fácil de a gente ver. Vê logo, está na cara, que é uma máscara, aliás, duas. Mas o que são essas máscaras? Vocês sabem o que é isso? Já viram? Né? Bora lá? Vamos ver um pouquinho. Então, essas máscaras, elas são a representação da tragédia e da comédia. A tragédia e a comédia são os dois grandes gêneros do teatro, tá? E essas máscaras, elas são o ícone maior, assim, do teatro. Quando a gente vê essas máscaras em qualquer lugar, a gente automaticamente pensa em teatro. Vamos ver. E o que é teatro? Né? Vocês já pensaram sobre isso? Talvez vocês digam, poxa, mas você sempre pergunta isso. Sempre faz uma pergunta assim, bem simples e bem boba no início da aula. Mas é importante a gente pensar um pouco sobre o conteúdo que a gente tem, porque às vezes a gente sabe, mas a gente precisa sistematizar um pouco aquilo que a gente sabe. A gente precisa organizar aquilo dentro da cabeça da gente, para que a gente tenha mais consciência, né, do que a gente sabe. Que a gente sabe, às vezes, tantas coisas que a gente nem sabe que sabe. Não é, Cláudia? Acontece muito isso. E a gente precisa ter mais consciência mesmo do conhecimento que a gente tem, e organizando isso. Então, o teatro, vocês sabem que é a arte da representação. Né? É aquela linguagem artística, né? A arte tem várias linguagens, né? Tem a música, tem a dança, tem as artes visuais e tem o teatro. E o teatro é a arte da representação, é aquele momento em que um espetáculo é trazido ali situações, né? Que podem ser da vida real ou não, né? E ali se representa, se traz para aquele lugar algo que não estaria ali. Né? Ou que não faz parte daquele lugar, mas está sendo representado ali. Então, o teatro, ele é essa arte, essa forma de arte. É uma forma de arte que está ligada ao espetáculo, à apresentação, à relação direta com o público. E aí, o que é isso exatamente? Então, o teatro, a palavra teatro, ela se origina também, né, na nossa língua portuguesa, da palavra, ela está relacionada com a palavra drama. Né? E a palavra drama, na sua origem, lá na Grécia, ela quer dizer ação. Então, a gente pode dizer que teatro é ação, ok? Dessa ação, existem várias possibilidades. Né? A gente colocou aí a transformação, a informação, a provocação, a emoção, a educação, todas essas palavras, né, que terminam com esse verbo, ação, isso não é por acaso, é porque elas são realmente termos que se relacionam com o agir, com o atuar.
Por isso que o ator, né, a palavra, a pessoa que faz teatro, que representa, ele é chamado de ator. É aquele que atua ou que age, que está em ação. Então, teatro é ação, né? É emoção, como eu disse, é informação, porque o teatro ele traz muito conteúdo, ele é provocação, né? Porque ele pode ter esse viés de provocar sentimentos, ideias, e ele também é transformação no momento em que ele pode mudar a nossa forma de pensar, né? E até de agir no mundo. Vamos seguindo um pouquinho aqui. E como é que começou, né? De onde vem o teatro? A gente não vai hoje, nessa aula, entrar muito por esse caminho, mas eu vou trazer rapidamente. Eu já falei, né, lá da Grécia, que o termo teatro, né, vem do grego. Então, o teatro ele é antigo, né? Há conhecimentos, as pesquisas antropológicas, sociológicas, históricas, né, que desde lá a idade da pedra, pré-história, que o homem fazia teatro. Ele se juntava e faziam jogos, né? Não era teatro como a gente entende hoje, né? Um espetáculo com um público, uma plateia, um palco. Mas o teatro, isso também, essa forma de interagir em grupo, a partir do jogo, da brincadeira, da imitação, isso também é teatro. Então, esse teatro antigo, ele tinha esse caráter, ele tinha um caráter mais religioso, místico, né? Ou por diversão também. E aí, com o passar dos séculos, né? Porque da Idade da Pedra até o momento em que a Grécia se organizou enquanto civilização, passou-se milênios, não só séculos, mas milênios. Então, nesse processo aí, na Grécia Antiga, se organizou o teatro do jeito que a gente conhece hoje. Tá? Ele não foi criado na Grécia, isso é importante a gente saber, o teatro é mais antigo do que a Grécia. Há registros de teatro, né, de formas teatrais também no Oriente, né, anteriores ao período grego. Mas, na Grécia, né, houve a organização do teatro. Ali o teatro se organizou enquanto espetáculo. Né, foram construídos os anfiteatros, como vocês estão vendo aí na tela, né, grandes teatros, teatros enormes. Tinham teatros que cabiam até 10.000 pessoas. Então, foi ali que se organizou o teatro. E começou com esses dois gêneros que eu falei, a tragédia e a comédia. Ok? Vamos seguindo. E aí, passado mais os séculos, né, desse processo, a Grécia foi a civilização que influenciou até hoje a nossa cultura, toda a cultura do Ocidente, né? Depois que os romanos dominaram os gregos, né? Também usufruíram de sua cultura e ela foi sendo passada, né? Até hoje a gente tem como base da nossa civilização e da nossa cultura, a cultura grega, em vários, não só na arte, né? No pensamento, na filosofia, em várias formas de conhecimento. Então, com o passar desses anos aí, houve mudanças, né? Houve transformações no teatro. Surgiram outros gêneros. Esse gênero, tragédia e comédia, eles foram se diversificando. Porque esse teatro na Grécia, né, quando a Grécia foi dominada pelos romanos, os romanos também levaram esse teatro não só para Roma, como para as outras, estenderam a todo o território do Império Romano. E o teatro se difundiu. Né? O teatro romano era um pouquinho diferente do teatro grego, mas ele tem a base do teatro grego. E daí em diante, né, os outros povos também foram, né, absorvendo e se modificando e sofrendo essas influências, né, desse teatro grego que se expandiu a partir do Império Romano. Então, com tanta gente fazendo teatro, né, todas as civilizações que foram se construindo ali na Europa, não é? Ele tinha que se diversificar, ele tinha que ir mudando e assumindo novas formas, né? E também o processo tecnológico, né? com a tecnologia, com as tecnologias que foram sendo criadas, tudo isso vai influenciando e modificando,
tá certo? Isso acontece não só no teatro, isso a gente já viu, né? Acontece na música, acontece nas artes visuais, em todas as formas de arte e também em todas as formas de conhecimento humano, né? A tecnologia ela vai influenciando, né? Mudando e tornando mais fácil ou mais acessível a um número maior de pessoas todas as formas de expressão humana. Então, por conta disso, o teatro também sofreu essas modificações. E aí surgiram outros gêneros, os que, né, se tornaram assim mais fortes foi o drama, o melodrama, né? Na Idade Média surgiram os autos, né? A tragicomédia, a farsa, e mais agora, mais recente, né, a gente tem o happening, que é uma forma de teatro bem contemporânea, e temos também a comédia. Eu deixei a comédia para o final, não por acaso. Então, a gente vai trabalhar um pouco com a comédia, é o nosso assunto mais forte de hoje. Então, aí antes da gente falar da comédia, eu quero lembrar, eu acho que a gente já fez essa aula, os elementos básicos do teatro, que são o texto, o ator ou atriz, né? E o público. Não existe teatro sem essas três partes aí, que são integrantes. E existem os elementos complementares do teatro, que é o figurino, o cenário, a iluminação, a sonoplastia, a maquiagem. Esses elementos, eles são complementares porque não precisa necessariamente deles para haver teatro, tá? Pode ter teatro sem essas coisas. Bora lá, vamos seguir um pouquinho. Vamos falar, como eu falei, o nosso assunto é a comédia. Então, a comédia é um gênero teatral que surgiu na Grécia e que se manteve ativo até hoje, né? Ele é mais ativo, ele é mais presente do que a tragédia, né? A comédia é tida como um gênero democrático porque ele trata da vida das pessoas comuns, né? A comédia, desde a Grécia, tá, gente? Já na Grécia, enquanto a tragédia contava a história dos reis, né, dos deuses, dos heróis gregos, a comédia falava das pessoas comuns, dos pobres, né, da plebe, né, daquelas pessoas que eram consideradas sem tanta importância social. E por conta disso, a comédia também sofreu muito preconceito. Ela era vista como um gênero menor, porque os assuntos da comédia também são assuntos do cotidiano das pessoas, enquanto a tragédia conta grandes histórias, né? Aquelas histórias heróicas e cheias de transformações e como é que eu diria, de sentimentos profundos, né? Então, a comédia ela sempre foi vista como um gênero menor. E uma coisa interessante também da comédia é que ela sempre incomoda os governantes, principalmente os governantes tiranos e ditadores, porque a comédia se alimenta muito disso. Eles acabam sendo, como eu diria assim, objeto, né, da galhofa mesmo, da sátira dos comediantes, e eles não gostam, né, e acabam proibindo, coibindo, censurando. Então, a comédia ela vai passando por esse processo. Professora Vilma, aqui Luciano disse que já foi ao teatro, Caroline também. Ai, que legal! Diógenes está dizendo que gosta muito de comédia, que acha muito engraçado. Eles disseram que acham o teatro como uma apresentação de contos, como Romeu e Julieta, né? Uau! Eles estão aqui interagindo muito, professora. Ai, Estão gostando legal! muito dessa interação aqui, viu? Que bom! É para isso que a gente tenta, né, fazer uma aula dinâmica e com coisas interessantes. Infelizmente, eu não consegui achar material de vídeo com comédias para mostrar a vocês, porque a gente tem algumas limitações, né? Então, eu trouxe assim, só aí para a gente ter uma ideia, né, de como o público se diverte assistindo comédias. E bora lá, vamos falar um pouquinho mais de comédia, né? Comédia é muito legal, todo mundo gosta de comédia. Então, o gênero comédia, ele foi se desenvolvendo e se diversificando ao longo do tempo. Assim, a gente hoje tem várias derivações, né? Que tem a sátira, o pastelão, as chanchadas, a farsa e a comédia de costumes.
Eu não vou entrar muito no mérito dessas formas, não, porque o tempo da aula é curto. A gente hoje vai falar mais de comédia de costumes. Mas se der para a gente falar mais depois, a gente volta e fala um pouquinho dessas outras formas de comédia. Ok? Bora lá? Mas o que é comédia mesmo? Né? Se a gente pedisse para você dizer o que é comédia, você sabe me dizer o que é uma comédia? Você vai dizer assim, é uma peça que faz a gente rir, mas é só isso? Como é que ela faz você rir? Vamos ver o que é? Então, o gênero comédia é um tipo de encenação onde as personagens são colocadas em situações ridículas, ou atrapalhadas, ou confusas, ou tudo junto. Né? Pode ser ou uma coisa ou outra, ou tudo junto. Então, a trama ela vai se dando, né? Usando o engano. Sempre tem que ter um engano, uma confusão, sabe? Uma coisa assim, como é que a gente chama na vida real? Eu esqueci agora, depois que minha memória não anda grande coisa. É quando a gente tem o desencontro, né? Quando as coisas não coincidem. E, às vezes, o engano mesmo provocado, né? Pelo personagem. Às vezes, até o público é enganado. Às vezes, até o público é levado a achar que é uma coisa e depois descobre que é outra. Então, é essa atrapalhada que vai gerar o riso, ok? Então, o elemento principal da comédia é o riso. Para conseguir esse efeito na plateia, as situações precisam encontrar a empatia do público. Precisa ser algo que já foi experienciado ou pensado pelo público. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então, a comédia de costumes é um tipo de comédia, né, que vai utilizar esses elementos que a gente viu aí. O engano, o atrapalho, a confusão, para fazer rir. Mas tem um elemento a mais na comédia de costumes, tá, gente? Então, a comédia de costumes é o gênero de comédia mais comum no Brasil. É o mais representativo do teatro brasileiro hoje. Mas ele não foi criado no Brasil. Ele foi criado por um francês chamado Molière, Jean-Baptiste Molière. E no Brasil, ele teve as pessoas mais importantes, os dramaturgos mais importantes que fizeram, que escreveram textos de comédia, foram o Martins Pena, o Arthur Azevedo e França Júnior. Então, os assuntos das comédias, a comédia de costumes, às vezes ela é meio nonsense. O que é isso? É uma coisa que não faz sentido. Tá? Às vezes tem situações que não fazem nenhum sentido. Então, ela vai se utilizar, né, de coisas do cotidiano, da vida da gente, como, por exemplo, traição, né? Essa coisa que as pessoas têm hoje de querer subir na vida a todo custo, né? Essas situações, né? Então, as características delas são a sátira social, isso também é muito usado, não é sátira aos políticos, não, é sátira à sociedade mesmo. Por exemplo, uma coisa que é muito usada, essa coisa da gente estar o tempo todo no celular, né? Das redes sociais, né? Isso, às vezes a gente faz papel ridículo com esse negócio de rede social, de estar o tempo todo no celular. Então, uma comédia de costumes pode utilizar esse tipo de situação, né? Uso indiscriminado de estereótipos. Então, a comédia de costumes ela precisa de tipos. Ela não trabalha tanto com personagens, ela trabalha com tipos, ok? Análise dos comportamentos humanos voltados para pequenas violações de normas sociais, tá? Então, geralmente são situações onde a personagem faz coisas que não deve, tipo mente, né? Pequenas mentiras, pequenas trapaças, né? Coisas que são fora do que do que a gente acredita ser o correto, ou o politicamente correto, ok? Amores ilícitos, traições, adultério, uma série de coisas. Bem, professora Vilma, a aula aqui está muito boa, não é? Os alunos participando. Diógenes está tentando escrever, mas eu não estou vendo o que ele está escrevendo, mas agora ele está aqui, já consegui ver, Diógenes, o que você escreveu agora. Então, eu vou fazer a pergunta à professora, que ela vai te responder o que é comédia. Ele vai dar um temazinho aqui, infantil, e quer perguntar, professora, se realmente é uma comédia ou não. Diógenes está bem atento aqui à nossa aula também, e ele está interagindo. Ele disse que gosta muito de estudar,
viu? Ai, que legal, Diógenes. Ele está perguntando se Shrek é um desenho de comédia infantil. Ah, sim. Normalmente esses desenhos, né, tanto da Pixar ou da DreamWorks como da Disney, ele mistura um pouco. Eu não diria que ele é completamente comédia, mas ele se utiliza da comédia, sim, em vários momentos. Por isso, sempre tem um personagem atrapalhado, né, ou que não tem memória, né, ou que tem algum elemento estranho que é para gerar a graça, né? Para que ele possa criar alguma situação de desencontro ali dentro da história. Eles se utilizam da comédia dentro, mas não é só, né? Não é só comédia. Bora lá, vamos concluir isso aí. Então, a comédia de costumes é isso, ela vai buscar essas coisas do cotidiano das pessoas. E aí, aquilo que eu falei do riso, a gente está vendo aí as pessoas morrendo de rir. O que é isso? Há vários estudos que dizem que a gente acha engraçado aquilo que a gente se identifica. Então, se eu já vivi uma situação, né, divertida, engraçada, né, na minha casa, com a minha família, ou na rua, ou uma queda, por que a gente acha engraçado quando alguém cai, né, de um jeito espalhafatoso? Porque a gente, mesmo que nunca tenha caído, sabe que pode cair, que aquilo pode acontecer com você. Então, o riso, ele só existe, ele só vem, né, forte quando a gente se identifica com aquela situação de algum jeito. Ou por algo que a gente já viveu, ou algo que a gente já viu, ou algo que a gente sabe que pode acontecer com a gente também. Então, é isso, gente. Bora seguindo um pouquinho, falar um pouquinho do Martins Pena, né, que é o grande escritor de comédia de costumes no Brasil. Ele escreveu muitas comédias, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro e viveu, né, no século XIX, né? E ele foi um dos grandes escritores de comédia. Ele escreveu, e aí eu coloquei só algumas, mas ele tem mais de 30 comédias, tá? Eu coloquei aí algumas das comédias mais famosas de Martins Pena. O Juiz de Paz na Roça, o Judas em Sábado de Aleluia. Vê como os nomes já são engraçados, né? As Casadas Solteiras. Como é que pode ser as Casadas Solteiras? Quem casa, quer casa, né? E por aí vai. Então, o Martins Pena, ele satirizava muito a vida das pessoas do interior, né? A roça, né? O matuto. Como eu disse, a comédia se utiliza dos tipos. Então, ele gosta de fazer ele pega aquele tipo que é engraçado, né, para explorar aquilo ali. E o Molière, que é o grande criador da comédia de costumes, que era um francês, e ele também satirizava muito. O Molière já é um artista do século XVII, veja, século XVII, na França, né, e ele, desde pequeno, ele foi por esse caminho do teatro, ele participou de várias companhias de teatro, mas ele... nessa sua luta, né, ele escreveu também muitas peças e ele sofreu muito, porque ele dedicou sua vida ao teatro e nem sempre isso é uma coisa fácil, né? Não é fácil a vida dos artistas. E não é só no Brasil, não, gente. É no mundo todo, né? O Molière também foi perseguido, né, foi preso por conta dessa coisa da comédia, né, de tirar onda com gente que tem poder. Os comediantes fazem muito isso, né, isso faz parte do processo da comédia. E o Molière, ele sofreu muito por conta disso, ele ficou na miséria, né, ele investiu tudo que ele tinha em uma companhia de teatro e saía naquela época, né, havia muita coisa na Europa do teatro itinerante, chamado Teatro Mambembe, né, que eles faziam um grupo, uma carroça, né? Hoje as pessoas usam caminhão, usam trailer, usam uma van, né? Os grupos, mas naquela época não tinha automóvel, então eles usavam uma carroça, onde eles carregavam, colocavam ali em cima todo o material cênico, e eles saíam de cidade em cidade se apresentando, né? E eles viviam daquilo. Eram grupos que praticamente eram como se fosse uma família. E o Molière, ele foi uma figura muito importante. Ele também escreveu muitas peças, muitas mesmo, né? Aqui também é só um pouquinho, né, das peças mais importantes do Molière.
Então, tem aí o Avarento. As Preciosas Ridículas é uma das principais peças de Molière. Ela é muito representada até hoje, né? De vez em quando, aqui e ali, um grupo de teatro monta esse espetáculo, porque ele é um espetáculo, apesar de ter sido escrito no século XVII, ele é muito atual. É um espetáculo que fala muito dessa coisa do ridículo que muitos governantes, né, se colocam, muitas vezes, em situações absurdas, né, de excesso de poder, de falta de autocrítica. Né? Então, ele vai criticando essa sociedade, né, hipócrita que ele vivia. Então, As Preciosas Ridículas é uma das peças de Molière mais encenadas, né? O Misantropo, Tartufo também, uma peça bastante famosa, o Burguês Fidalgo, e ele vai aí fazendo essa crítica social que eu falei, que é típico da comédia, por isso ela é o gênero teatral mais rechaçado, né, pelos governantes e também considerado mais democrático, porque ele traz a vida das pessoas comuns. Mais alguma coisa aí, Claudinha? Luciano colocou aqui que hoje em dia quem tem poder é o comediante. Os comediantes hoje estão com tudo, né? Estão com tudo, ele está dizendo aqui. Então, desde já vou me despedindo, né, professora? Está pertinho de terminar a nossa aula. Se aparecer mais alguma coisa, eu venho. Agradecer a vocês essa participação linda. As aulas da professora Vilma preparadas com tanto carinho para vocês. Então, tchau, tchau, pessoal. Pronto, estamos concluindo. A Comédia de Costumes, ela migrou do teatro para a TV. E aí vocês estão vendo o Chaves, o programa Sai de Baixo, A Grande Família, a Escolinha do Professor Raimundo, são exemplos de comédia de costumes. E para concluir a nossa atividade, gente, criem uma pecinha, um esquetezinho, gravem em vídeo. Para participar do Ensine, entrem lá na internet e participem. Um tema da escola. A escola é uma ótima fonte de coisas engraçadas e divertidas. E é isso, minha gente. Eu estou me despedindo de vocês. Eu adorei a aula de hoje, principalmente porque teve a presença dos alunos, né? Que isso é maravilhoso. E eu fico muito feliz porque faço tudo com muito carinho para vocês. Até a próxima aula.